Fala galera, mais um tema aqui nas nossas questões comentadas e dicas essenciais de residências, claro, mas também serve para concursos. Vamos falar agora de um dos temas mais subjetivos e mais cobrados nas provas de residências e nas provas de concursos, que pede a parte de políticas de saúde, que é a nossa Política Nacional de Humanização, a PNH. Uma política que não tem marco jurídico, e isso traz, faz com que esse tema ele tenha um grau de dificuldade maior do que a maioria dos temas relacionados às políticas, tá certo? Inclusive, é uma política que não foi consolidada na portaria de consolidação número 2, até porque ela não tem uma portaria de origem para ser revogada por consolidação. Então, ela tem toda essa estrutura diferenciada, é cobrada sim em peso, não é difícil, mas requer uma atenção, um cuidado muito maior do candidato. E eu sei que você vai aprender com as dicas essenciais, porque aqui a gente trabalha no intuito de você saber, o ponto certo que você precisa entender. Mais uma vez, toda vez que eu falo de políticas, eu peço para vocês fazerem planilhas, dispositivos, diretrizes, princípios, porque é isso que as bancas tendem a cobrar, tá bom? Vamos correr, porque atrás vem muita gente. Como já dizia, o nosso caríssimo, ilustríssimo e perfeitíssimo compositor e cantor Renato Russo, não temos tempo a perder. Vamos começar com o nosso material. Vocês sabem que eu não sou de muita enrolação. Vamos direto aqui ao ponto, até porque nossas dicas são essenciais, para você saber ter um direcionamento correto em relação ao conteúdo. Vamos cá? Nossa PNH também, como ela é conhecida. Nossa primeira questão, Residência Universitária Federal do Goiás, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho. Quando chamamos de indissociabilidade entre os modos de produzir e os modos de gerir, é não separar a gestão da atenção, ou seja, não podemos separar aquele que faz a gestão daquele que faz diretamente o processo do cuidado. Então, é a inseparabilidade, a indissociabilidade entre a gestão e o cuidado, ok? Então, praticamente já deu gabarito. Entre a clínica e a política, não. Entre a produção de saúde e a produção de subjetividade, também não. E aqui nosso gabarito, entre a atenção e a gestão, ou seja, a atenção é aquele que presta o cuidado e a gestão é aquele que faz a gestão e a gerência dos processos de trabalho. Entre a clínica, que é aquele que faz a atenção, e a política, que é aquele que faz a gestão. Entre a produção de saúde, que é aquele que faz a atenção, e a produção de subjetividade, que é essa forma de gerir, de fazer a própria gestão do processo de saúde, ele é subjetivo. Então, o nosso gabarito, letra C, questão tranquila da PNH. Vamos em frente. Só para lembrar, a Pro já falou, a PNH, mesmo não tendo marco jurídico, ela é lançada em 2003 através da Carta de Natal e busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços. É uma política transversal e ela deve estar e estar contemplada desde 2003 em todas as outras políticas de saúde. Lá na questão da humanização do cuidado, mesmo sendo a política da área que vai lidar com a parte da atenção primária, até as políticas da área de atenção hospitalar. Então, não temos como falar de nenhuma outra política no Brasil sem lembrar que a PNH vai ali estar presente. E produz mudanças nos modos de gerir e cuidar, no que tange principalmente ao que? A essa quebra da relação de poder entre quem oferta o cuidado, que é o trabalhador, entre quem faz a gestão, que é o gestor, e quem recebe o cuidado, que é o usuário. Então, essa quebra de relação do poder, colocando todos num processo onde o objetivo comum, que é a melhoria do estado de saúde, vai ser discutido, onde vamos produzir sujeitos mais autônomos, onde vamos empoderar e melhorar a qualidade do trabalho do profissional de saúde e, com tudo isso, melhoramos o resultado da gestão. O Humaniza SUS, como é apelidado, como também é conhecida a nossa PNH,
aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores, ou seja, os três grandes sujeitos envolvidos no processo de cuidar, na produção e na gestão do cuidado e nos processos de trabalho. E, consequentemente, se eu faço isso, eu gero autonomia, corresponsabilidade e, consequentemente, no final de tudo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou empoderando, melhorando a qualidade da atenção e gestão. Além das cartilhas que nós temos do Ministério da Saúde em relação à PNH, nós temos 3 cadernos de Humaniza-SUS. O caderno 1 de Humaniza-SUS, que fala da informação e intervenção. O caderno 2 da Humaniza-SUS, que fala da Humaniza-SUS na atenção primária. E o caderno 3 da Humaniza-SUS, que fala da Humaniza-SUS na atenção hospitalar. Então, alguns editais, eles trazem esses cadernos, mas, em regra, os editais e as aulas, a gente se baseia no conteúdo das cartilhas do Ministério da Saúde, e a Pro colocou aqui as referências teóricas para vocês, tá certo? Vamos continuar o nosso material. Seguindo, nossa segunda questão. A respeito da PNH, instituída em 2004 pelo Ministério da Saúde, ou seja, ela nasce em 2003 na Carta de Natal e é colocada em prática em 2004 pelo Ministério da Saúde e seus dispositivos. Olha aqui um item para sua tabela. Podemos dizer que a clínica ampliada é um dos temas muito potentes em prova, é concebida como, só para facilitar, clínica ampliada, o olhar ampliado da clínica é ofertar, além da atenção às condições biológicas, às condições clínicas, fisiológicas da pessoa, também olhar o indivíduo no seu contexto social, econômico, psicológico, ou seja, lembrar que o indivíduo ele pode ter adoecido por outras situações. Então, a clínica ampliada, ele amplia o olhar da clínica. Então, se você pegar esse macete, se você entender a palavra, você responde toda e qualquer questão sobre a clínica ampliada. Então, o que seria? Ação médica prescrevendo o remédio? Não, a Pro já falou. Claro que vai ter sim assistência, mas não só a medicalização. Letra B, diagnóstico médico de enfermagem, também estaremos fazendo o quê? Só assistência. O serviço de saúde concentra-se no problema genético, também seria algo focado apenas na biologia. Letra D, que é o nosso gabarito, compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular. Esse olhar de modo singular significa que eu estou fazendo o quê? Que eu estou ofertando o cuidado de acordo com a característica, a singularidade desse sujeito, equilibrando o combate à doença com a produção da vida, ou seja, com a vida, com o dia a dia, com tudo que está relacionado ao ser usuário e não apenas ao seu corpo, não apenas ao seu estado de adoecimento fisiológico. Lembrando que a clínica ampliada, tem super relação com o nosso conceito ampliado de saúde, descrito lá no artigo 3º da Lei 8.080. E letra E, uma atenção à saúde dos usuários de responsabilidade exclusiva dos serviços de saúde, envolvendo os diferentes níveis da atenção. Não é de responsabilidade exclusiva dos serviços de saúde, é de responsabilidade dos profissionais esse olhar. Até porque o trabalho da clínica ampliada ele se baseia também no trabalho em equipe. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Para Brasil 2007, a clínica ampliada é um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular, assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde, buscar ajuda em outros setores, ou seja, vamos alicerçar o trabalho com as ações intersetoriais, já que eu vou ampliar o olhar da clínica, eu vou olhar a questão social, econômica, cultural, tudo isso necessita de o quê? Intersetorialidade, ao que se dá nome de intersetorialidade, reconhecer os limites dos conhecimentos dos profissionais de saúde, por isso a necessidade do trabalho em equipe e das tecnologias por eles empregadas e buscar outros conhecimentos em diferentes setores. Lembrando que a saúde sozinha não dá conta de resolver os problemas de saúde.
É só lembrar do nosso conceito ampliado de saúde. Assumir um compromisso ético profundo, respeitando o outro na sua particularidade, agindo no sentido dos princípios da bioética, principalmente da beneficência, que é fazer o bem acima de tudo, e o da não maleficência. Se vai fazer algum mal, a gente não faz, nem não toma atitude e não faz o procedimento, tá? Então, eis aqui o nosso resumido. Questão 3, olha o textão, né, que vai trazer aqui um caso. Uma idosa, 70 anos, foi atendida em seu domicílio com quadro clínico de dor de cabeça, tontura e dor no peito. Constatou-se que a idosa era hipertensa e, embora já tivesse sido atendida por outros profissionais da equipe da Unidade Básica de Saúde por queixa semelhante, nem ela nem seus familiares tinham conhecimento acerca do diagnóstico da doença, nem da necessidade de acompanhamento clínico. Após atendimento, verificou-se falhas como não houve comunicação entre os profissionais da equipe acerca dos atendimentos prévios da paciente, ou seja, o atendimento ele foi fragmentado. A paciente, com o histórico das alterações da pressão arterial, e isso já valeria para a gente ter um diagnóstico de hipertensão arterial, juntamente com os exames de laboratório. A paciente não possuía vínculo com os profissionais. Olha aqui o que fere muito a PNH, né? A não constituição de vínculo, e aqui também se baseia no princípio da ética. Para criar, não é você virar amigo do paciente, mas é você, para que o indivíduo ele confie, ele tenha autonomia e corresponsabilidade, se faz necessário sim a criação de vínculo, porque requer que a gente respeite e entenda, e cada vez mais o vínculo constituído, mais ética está presente nessa relação. Não tinha vínculo com os profissionais, procurando a unidade somente quando estava sintomático, ou seja, o cuidado focado no lado dos sintomas, ou seja, o modelo biomédico, o olhar da doença no sentido de presença de sintomas. Não existia um plano terapêutico anterior para o acompanhamento da hipertensão arterial da idosa, ou seja, fragmentação e falha nesse processo de cuidado, até porque ela ia de forma pontual, né, sem criação de vínculo, e não existia nenhuma corresponsabilização do cuidado entre a equipe, paciente e seus usuários. Mesmo sendo UBS, atendimento parecendo de pronto atendimento. Então, nossa questão 3. Marque a alternativa da diretriz da PNH que não foi contemplado no caso descrito acima. Bem tranquilo, gente. Então, ela foi acolhida, à medida em que ela adentrou, ela foi acolhida, não foi acolhida de forma tão precisa, porque não houve uma escuta, mas não vamos aqui focar no acolhimento, porque ao fato dela adentrar na unidade, ela, de uma forma ou de outra, ela foi acolhida. Aqui está a pegadinha. O nosso problema aqui está na clínica ampliada, né, na diretriz da clínica ampliada, que não foi atendida, porque o foco do atendimento foi na área biomédica, né? Ou seja, vamos dizer assim, no modelo biomédico, ou seja, centrado no quê? Na doença, e não foi ampliado o olhar para essa relação com a família, para essa não criação de vínculo. Então, aqui não teve um trabalho de equipe. Então, o que foi criado, o que não foi contemplado em relação à diretriz é a nossa clínica ampliada, tá? Que a Pro já explicou anteriormente. Só para lembrar, clínica ampliada, a forma de fazer a clínica ampliada é utilizando recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos, outras variáveis, além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas. E essa relação entre o usuário e a equipe que a gente viu aqui que não teve, porque não teve constituição de vínculo. E a qualificação do diálogo, tanto entre os profissionais de saúde envolvidos, que seria o trabalho em equipe, né? Compartilhando os saberes, tendo a continuidade no cuidado, quanto dos trabalhadores em relação aos usuários, comunicando o que estava acontecendo com essa idosa, foi o que houve a falha ali bem precisa, de modo a possibilitar decisões compartilhadas, e quando há essa comunicação, as decisões são compartilhadas entre os profissionais e entre os profissionais e os usuários e a sua família, e compromissadas
com a autonomia, ou seja, vamos gerar compromissos com o usuário, né, para que ele também seja corresponsável, e isso a gente faz com que ele tenha autonomia no seu processo de saúde e a saúde dos usuários no SUS. Observe que no caso relatado, que a Pro falou, não houve essa qualificação do diálogo necessária para que pudesse facilitar o diagnóstico e o processo terapêutico do paciente. Então, por isso que a diretriz que foi ofuscada, que foi omitida, foi a clínica ampliada. Nossa questão 4. Sobre a humanização do SUS, assinale a alternativa correta, bem ampla, né, para a gente, né, ler detalhadamente. Um dos conceitos utilizados na humanização em saúde é o de sociabilidade, que trata de reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Aqui seria, gente, na verdade, uma transversalidade e não a sociabilidade. Um conceito fundamental é a definição da prática centrada no trabalhador. Errado. A prática deve ser centrada no usuário. Claro que a PNH ela foca no trabalhador no sentido de melhorar a qualidade, né, as condições de trabalho. Porque quando um trabalhador trabalha com boas condições de trabalho, o resultado desse processo vai ser impactante no cuidado do indivíduo e, consequentemente, no resultado para o quê? Para para o nosso todo, né, que é a gestão. Letra C. A humanização enquanto política pública de saúde só passa a fazer parte das preocupações governamentais a partir de 2015. Não, ela nasce numa carta de Natal em 2003 e é colocada em prática no Brasil em 2004. O acolhimento centra-se na questão de organizar filas de atendimento. Não, o acolhimento é escuta qualificada. Claro que através dessa escuta eu vou, além de organizar as filas, mas não por ordem de chegada, mas sim por maior necessidade, por critérios de risco. Não vou deixar de lado o critério cronológico, mas eu vou priorizar, através da escuta qualificada, o critério de risco. E letra E, que é o nosso gabarito, a ambiência está relacionada à criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade. Então, nosso gabarito tranquilo, a questão da CESAB, uma das residências mais difíceis do Brasil, nós temos aqui, né, o gabarito letra E. Ambiência, o que é? Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Ambiência, como fazer? Discussão compartilhada do projeto arquitetônico. Então, a galera da arquitetura tem que entender que a galera da saúde é que entende a necessidade do indivíduo, tá? E entende a necessidade também das normas de biossegurança. Então, precisamos discutir o projeto arquitetônico, das reformas e do uso de espaço de acordo com as necessidades dos usuários e dos trabalhadores, porque o trabalhador também precisa de um espaço confortável e saudável para conduzir o seu processo, né, de cada serviço. É uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde. Então, ambiência é inclusive não é só enfeitar o local não, tá? Enfeitar também faz parte. Mudar as cores, colocar ambientes que aproximem o indivíduo cada vez mais do seu espaço, né, de convivência diária, porque você está no local onde as paredes são brancas, onde o ar-condicionado é gelado e você está ali, vai permanecer um bom tempo, faz com que você fique mais, né, seu processo de cuidado, ele seja mais prejudicado. Então, lidar com a ambiência é lidar com isso, é melhorar também, é acolher o indivíduo não só na escuta qualificada, é acolher no ambiente em que ele vai ficar, né, no seu processo de cuidado. Nossa quinta questão, SES Goiás. E aqui vem um conceito. Ela busca evitar uma abordagem que privilegie excessivamente algum conhecimento específico. Com esse comando aqui, a gente já responderia, né, nossa questão. Nela, cada teoria faz um recorte parcialmente arbitrário da realidade, ou seja, o olhar para o indivíduo de forma parcial. Eu vou observar aqueles sujeitos, vou centrar a realidade, o meu olhar naquela situação, naquela realidade.
Em uma mesma situação, pode-se enxergar vários aspectos: patologias orgânicas, correlações de forças da sociedade, aqui está a resposta, econômicas, culturais e étnicas, situação afetiva e etc. E cada uma delas poderá ser mais ou menos relevante em cada momento e para cada pessoa. Nesse aspecto, está se falando de quê? Já falamos várias vezes aqui da nossa clínica ampliada, que tem essa característica, né, de não demandar o olhar para uma especialidade, não demandar o olhar apenas para o lado clínico, mas associar e lembrar que o indivíduo não é algo que eu posso tirar de uma caixa. Eu preciso olhar o indivíduo como uma pessoa que está inserida em um meio social, que tem afetos, que tem dificuldades, que tem facilidades, que tem trabalho, que tem relações familiares na coletividade que podem impactar positivamente ou negativamente. Então, a clínica ampliada é o olhar ampliado da clínica. Então, ultrapassando o lado biológico, não que a gente vai deixar de lado, ele é necessário, mas associando o olhar do clínico, da biologia, para o olhar do social também, tá certo? Então, questão potente para todas as residências, talvez vocês já tenham percebido aqui em relação à PNH. Vamos em frente que atrás vem gente. Então, nossa questão 5, gabarito, letra A. Só para a gente lembrar, para Brasil 2009, a proposta da clínica ampliada engloba a compreensão ampliada do processo saúde e doença como um dos seus eixos fundamentais, quando busca evitar uma abordagem que privilegie excessivamente algum conhecimento específico, cada teoria, ou seja, cada paciente, cada decodificação de uma situação problema, né, cada teoria faz um recorte parcial e arbitrário da realidade, ou seja, eu vou olhar de acordo com aquela realidade que eu estou visualizando naquele momento, que é aquele usuário na sua realidade. Na mesma situação, ou seja, no mesmo paciente, eu posso enxergar vários aspectos, desde as patologias orgânicas até as forças, ou seja, é o nosso enunciado da questão. E a clínica ampliada busca construir sínteses singulares, tensionando os limites de cada matriz disciplinar, ou seja, o trabalho em equipe também se faz necessário no olhar ampliado da clínica. Questão 6. A humanização da assistência objetiva ofertar atendimento de qualidade junto a ambientes adequados para o cuidado e com melhores condições aos profissionais da área da saúde. Além disso, esse tipo de atendimento faz com que a relação entre profissionais e os usuários seja mais humana. Com base nesse conhecimento, assinale a alternativa que corresponde a um princípio norteador da política de humanização do SUS. Ou seja, mais uma vez, um item para a sua tabela. Então, diretriz, princípio e dispositivos. Toda política subjetiva, você precisa fazer essa tabela, tá certo? Então, nós temos aqui desvalorizar a dimensão subjetiva para tudo, né? Nós precisamos valorizar a dimensão subjetiva, porque é na subjetividade que eu encontro a particularidade de cada um. E essa particularidade eu devo respeitar. Reestruir projetos de produção da saúde? Claro que não. Os projetos eles devem ser construídos de forma articuladas. Os projetos de produção da saúde devem ser o quê? Não devemos separá-los, inclusive, nem da gestão, nem da atenção. Letra C, estimular a transdisciplinaridade, porém restringindo o trabalho grupal e em equipe. Não tem como. Para que a gente tenha um trabalho grupal em equipe multiprofissional, para que eu tenha, desculpem, a transdisciplinaridade, eu preciso otimizar cada vez mais o trabalho em grupo e o trabalho em equipe multiprofissional. Lembrando, não adianta eu ter uma equipe multiprofissional, que é um agrupamento de profissionais de diferentes categorias, se esses não têm um olhar interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, não sabem trabalhar em equipe, respeitando o saber dos outros colegas. Construir a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos por meio da educação permanente, não, por meio da criação, vamos dizer assim, entre aspas, de sujeitos ativos no processo do cuidado. Seguir, desculpe aqui, que a Pro deu um bug, na verdade é o nosso gabarito, a Pro aqui foi
achando que a educação permanente não fazia parte. Sim, por meio da educação permanente, e essa educação permanente vai nos ajudar a quê? A sensibilizar as pessoas, os sujeitos principalmente, que estão envolvidos nesse processo, principalmente os usuários, para lembrar que eles devem ser respeitados, que eles têm direito de decidir sobre o seu cuidado. Então, a educação permanente, ela vai se constituir como um ciclo para que a gente construa a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e dos coletivos, tá? Perdoem a proé. Seguir as diretrizes do SUS, objetivando a atuação em rede, sem cooperação entre as regiões de saúde. Não tem muito a ver com o enunciado, mas já estaria errado porque não tem como a gente seguir as diretrizes do SUS, que seria uma lógica da PNH, sem trabalhar na lógica de rede, sem articular com as regiões de saúde previstas no decreto 7.508. Então, a assertiva ela destoa, inclusive, do todo da questão, tá? Mas nosso gabarito, letra D de dado. Só para a gente terminar esse bloco, né, vamos para não ficar tão longo, a PNH, né, tem como um dos seus princípios norteadores. Então, observe o quão é importante você fazer a sua tabela em relação aos princípios, em relação às diretrizes, em relação aos dispositivos. Vou direto ao gabarito. Estímulo aos processos comprometidos com a produção da saúde e com a produção de sujeitos. Eis o nosso princípio norteador aqui, trazido na questão 7. Só para a gente lembrar, são princípios norteadores da PNH, valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados. Inclusive, temos políticas para todas essas populações. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional. Anotem e façam tabela, princípios norteadores. Então, fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade. Olha aqui a questão anterior. Apoio à construção de redes cooperativas, e essas redes, né, elas têm que estar ligadas, né, e alinhadas com as regiões de saúde, tá? Mesmo que a questão no seu enunciado, mas eu não posso falar de rede na atualidade sem lembrar das regiões de saúde, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Continuando, construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos, implicando na rede do SUS, corresponsabilidade dos sujeitos, lembrando que o sujeito ele também é responsável no seu processo de cuidar, porque historicamente o serviço de saúde ele sempre foi muito paternalista, né? Nos processos de gestão e atenção, fortalecimento do controle social, que é um dos temas também transversais. Vamos encontrar o controle social em toda e qualquer política também, em caráter participativo, em todas as instâncias gestoras do SUS, compromisso com a democracia das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. Foi aqui que a Pro quase não lembra, mas na verdade foi porque deu um branco na minha cabeça. Isso aqui a Pro é humana. Então, educação permanente sempre para que a gente estimule o outro a se corresponsabilizar, a exercer sua cidadania, a lembrar que ele também é, na verdade, a pessoa mais importante no processo de cuidar. Então, a Pro vai parar por aqui na questão 7, né? No próximo bloco, a gente volta na questão 8, dando continuidade à discussão da nossa PNH. Não esqueçam nunca, vocês são capazes de tudo que vocês quiserem. Basta ter foco, dedicação, descanso. Não adianta você dizer que vai estudar 12 horas por dia, porque não dá. Nós precisamos sim de dar risada, de esvaziar a mente, de relaxar o corpo, porque nós somos seres humanos e não robôs. Então pense nisso direitinho. Não esqueçam de manter sempre a mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Muita paz para todos. Foquem na tabela. Eu vou cobrar isso a vocês, tá bom? Beijos no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.